moldou o som de uma geração, mas nunca foi o seu garoto propaganda. Enquanto outros ocupavam os holofotes, ele construiu a alma da música por detrás dos vidros. Dos estúdios silenciosos aos palcos mundiais, Benny Andersson viveu a ascensão, o declínio e o renascimento de uma das bandas mais icônicas da pop. Mas a história que só agora conta não é sobre globos de discoteca ou lantejoulas. É sobre exaustão, arrependimento, amor fragmentado e o silêncio doloroso que se seguiu aos aplausos. Após décadas de especulação, Benny falou. E a sua verdade é mais profunda, mais triste e mais reveladora do que qualquer um esperava. Construir um reino sonoro, ainda antes de o mundo dançar ao som de Dancing Queen ou de chorar ao som da melancolia de The Winner Takes It All, Benny Andersson já estava ocupado a moldar a base invisível daquele que viria a ser um dos legados mais duradouros da música pop. Nascido a 16 de dezembro de 1946, no bairro de Vasastan, em Estocolmo, Benny cresceu no seio de uma família da classe trabalhadora, onde a música não era uma carreira, mas uma tradição acarinhada. O seu pai, engenheiro civil, e o seu avô, músico autodidata, apresentaram Benny ao acordeão aos 6 anos de idade. Aquele humilde instrumento despertá-lo-ia num fascínio pela melodia e pela harmonia que jamais o abandonaria. Ao contrário de muitos dos seus colegas que ansiavam pelo estrelato, Benny não era movido pelo desejo de ser visto. Estava mais interessado em compreender como funcionava a música, desde a estrutura matemática de Bach até a narrativa terrena das canções folclóricas suecas. Aprendeu piano sozinho, de ouvido, e conseguia reproduzir melodias depois de as ouvir apenas 1 ou 2 vezes. Aos 10 anos já tocava em reuniões familiares e concertos escolares, conhecido não pelo seu talento para o espetáculo, mas pela sua sensibilidade inata ao tom e à emoção. Em 1964, com apenas 18 anos, Benny juntou-se aos Hepstars, uma banda de rock sueca que ficaria conhecida como os Beatles suecos. Com a sua chegada, o seu som amadureceu quase da noite para o dia. O grupo começou a liderar as tabelas suecas com êxitos como Sunny Girl e Wedding, canções compostas pelo próprio Benny. Estes primeiros êxitos não só revelaram a sua capacidade de compor melodias memoráveis, como também melhoraram as suas capacidades em arranjos de estúdio e atuações ao vivo. Rapidamente se tornou conhecido como o cérebro musical da banda, ao mesmo tempo que desenvolvia discretamente uma compreensão dos aspectos comerciais e técnicos da indústria. Depois, veio uma noite crucial em 1966. Benny conheceu Björn Ulvaeus enquanto ambos atuavam na festa de um amigo comum. Björn, member do grupo folk pop The Hootenanny Singers, partilhava o amor de Benny pela harmonia, arranjos e detalhes. A sua jam session naquela noite resultou numa parceria musical instantânea. Nos anos seguintes, começaram a compor juntos, experimentando diferentes estilos e estruturas, e até mesmo compondo música para outros artistas suecos. O vínculo colaborativo fortaleceu-se não só pelo respeito mútuo, mas também porque se equilibravam perfeitamente. Benny, o compositor emotivo, Björn, o letrista espirituoso. No início da década de 1970, Benny e Björn não eram apenas coautores, mas também parceiros de vida de 2 colegas músicos, Agnetha Fältskog, uma artista a solo sueca de sucesso nas tabelas, a Annifrid Frida Lyngstad, uma cantora de jazz que se tornou pop e tinha uma poderosa voz de contralto. A sua parceria musical tomou forma sob o extenso nome Björn and Benny, Agnetha and Annifrid. O nome era desajeitado, mas a química era eletrizante. Tentaram, sem sucesso, vencer a seleção sueca para a Eurovisão em 1973, sem se deixarem abater. Regressaram no ano seguinte com Waterloo, um hino glam pop que venceu o Festival Eurovisão da Canção de 1974 e os tornou instantaneamente estrelas internacionais. Pouco depois, adotaram um nome mais memorável, BBA, sigla que utiliza as iniciais dos seus primeiros nomes. A partir desse momento, Benny deixou de ser apenas um músico pop, tornou-se um arquiteto sonoro. Tratava cada música como uma pintura, sobrepondo instrumentos, arranjando harmonias vocais com precisão e experimentando sintetizadores muito antes de se tornar moda. No estúdio, era conhecido pela sua paciência e perfeccionismo, passando por vezes dias a retrabalhar uma única harmonia até que esta parecesse emocionalmente correta. Não se interessava pelo que era popular, interessava-se pelo que era intemporal. Enquanto Agnetha e Frida deslumbravam o público com fatos macaco a condizer, e Björn escrevia letras inteligentes e agridoces,
Foi Benny quem esculpiu o subtexto emocional da música do ABBA. O seu estilo característico misturava o brilho com a profundidade. Uma melancolia sueca mascarada pela melodia. Music is Come Knowing Me. Knowing You e Fernando carregavam esta dualidade, alegria à superfície, tristeza por baixo. Este foi o presente de Benny, não só para a música pop, mas para gerações de ouvintes que sentiam algo mais profundo nas canções aparentemente simples do ABBA. Na verdade, Benny Andersson não estava apenas a construir canções, estava a construir um reino, onde cada acorde, cada silêncio, cada nota importava. E embora os holofotes se voltassem frequentemente para outros lugares, a arquitetura sonora do ABBA era inequivocamente sua, desmoronando enquanto subia mais alto. Durante a maior parte da década de 1970, os ABBA surfaram numa onda imparável de fama. Mas, à medida que a banda descolava publicamente, começou a deteriorar-se na vida privada. O desmoronamento não foi repentino, foi subtil, lento, como uma casa desgastada pelo tempo, em vez de destruída pelo fogo. A primeira ruptura ocorreu em 1979. Quando Björn e Agneta se divorciaram, foi uma ruptura profundamente pessoal, mas que a banda tentou ultrapassar profissionalmente. Na altura, o grupo estava a trabalhar no álbum Super Trooper. E embora as músicas mantivessem o polimento característico, as sessões começaram a ganhar um novo tom pesado. 2 anos depois, Benny e Frida seguiram o mesmo caminho. O seu relacionamento já tinha sido descrito como ardente e simbiótico. Uma verdadeira história de amor musical. Conheceram-se em 1969, muito antes dos ABBA, e construíram uma ligação através do som antes de qualquer outra coisa. Frida disse uma vez, numa entrevista de 1975, que Benny a compreendia como mais ninguém. Mas a compreensão no estúdio nem sempre se traduzia na vida real. O perfeccionismo obsessivo de Benny, que o tornava brilhante no estúdio, deixava pouco espaço para a disponibilidade emocional em casa. Frida, expressiva e emotiva, sentia a crescente ausência. Em 1981, Benny admitiu ter se apaixonado por Mona Nuclet, uma produtora de televisão que conheceu durante um especial de TV. Contou a verdade a Frida. Mas o mal já estava feito. A separação foi discreta, até profissional, mas deixou uma cicatriz profunda na dinâmica da banda. O álbum de estúdio seguinte e último, The Visitors, lançado no mesmo ano, refletiu a geada emocional que se instalava. Músicas como When All Is Said and Done e Slipping Through My Fingers pingavam uma dor silenciosa. O brilho estava a desaparecer. E embora a banda continuasse por mais um ano, algo de vital já tinha desaparecido, confirmando o silêncio que todos sentíamos. Durante mais de 40 anos, a história do fim dos ABBA foi definida não por manchetes explosivas, mas por um silêncio ensurdecedor. Ao contrário da maioria das bandas lendárias que se despedem com uma digressão de despedida, uma conferência de imprensa sobre o fim de um relacionamento ou uma atuação catártica final. Os ABBA simplesmente desapareceram. O seu último single oficial, Under Attack, foi lançado em dezembro de 1982. Não conseguiu causar o mesmo impacto dos seus êxitos anteriores. Não houve álbum seguinte, digressão mundial, nem encerramento. Apenas um desaparecimento gradual no meio de especulações e teorias de fãs que se estenderiam por décadas. A ausência deles deixou um vazio, e nesse vazio surgiram questões intermináveis. Por que pararam quando ainda faziam tanto sucesso? O dinheiro separou-os? Seria um drama pessoal? Um conflito criativo? Durante anos, nenhum dos membros da banda deu uma resposta definitiva. As entrevistas mantiveram-se vagas. A palavra hiato circulava, e as suas aparições públicas tornaram-se raras e cautelosamente educadas. De muitas maneiras, os ABBA tornaram-se um mito congelado no tempo. O grupo pop perfeito que simplesmente deixou de existir sem explicação. Isso mudou em novembro de 2024. Benny Andersson, conhecido há muito pela sua introspecção silenciosa e por evitar a publicidade pessoal, deu uma entrevista ao The Guardian. Não chegou com uma narrativa ensaiada. Não houve qualquer declaração elaborada por um assessor de imprensa ou uma versão retocada de relações públicas. Em vez disso, Benny fez algo raro. Ele disse a verdade abertamente. Estávamos exaustos, admitiu. Os casamentos estavam se desintegrando. A música começava a soar artificial. Precisávamos de parar para nos preservarmos. Esta declaração simples e nada sentimental teve um impacto mais forte do que qualquer escândalo. Em poucas palavras, Benny confirmou aquilo que muitos fãs de longa data sempre suspeitaram.
O término não foi resultado de traição ou desavença artística. Era o resultado de um esgotamento emocional. Depois de anos a atuar, gravar e manter a ilusão de alegria enquanto as suas vidas pessoais se desmoronavam nos bastidores. O grupo estava esgotado. Não de forma dramática, silenciosa e fatal. Depois, em abril de 2025, Benny deu uma entrevista complementar à Billboard, oferecendo uma visão ainda mais profunda. Descreveu os 2 últimos anos da banda, 1981 e 1982, como dias de trabalho sem inspiração. O que antes era uma colaboração vibrante tinha se transformado em rotina. Ele e Bjorn ainda compunham, mas sem a mesma energia ou propósito. As músicas surgiram mais lentamente. As sessões de estúdio tornaram-se mais curtas. Tudo começou a parecer um trabalho, não uma paixão. Ainda mais reveladora foi a forma como Benny enquadrou a decisão do grupo de parar. Ele não lhe chamou fracasso. Não romantizou a decisão. Descreveu-o como um desenlace inevitável. Já não era sustentável. Disse, não podíamos continuar a fingir, nem um para o outro, nem para nós próprios. Este reconhecimento não foi apenas esclarecedor, foi curativo. Durante décadas, os fãs ouviram dizer que os últimos álbuns do ABBA, como The Visitors, eram diferentes, mais introspectivas, mais melancólicas. Músicas como One of Us, An Angel Passing Through My Room e The Day Before You Came não soavam apenas tristes, eram tristes. Havia um peso nas letras e nos arranjos que revelava algo mais profundo do que as tendências pop. Os ouvintes sentiam-no, mesmo que não o conseguissem identificar. A confissão de Benny validou esse sentimento. A dor, a sensação de algo a desfazer-se sob a superfície polida, não era uma projeção. Era real. O impressionante é que nenhuma das revelações de Benny continha amargura. Não culpou Bjorn, Agnetha Alfreida. Em vez disso, falou do fim da banda como uma conclusão natural, como uma bela máquina que tinha seguido o seu curso. Tínhamos feito o que podíamos, disse ele. Não havia mais nada em nós para nos dedicarmos honestamente. Para os fãs, foi o encerramento que nunca souberam que precisavam. O mistério já não era misterioso. O silêncio tinha uma razão. E o mais importante, a dor que ecoara nas últimas canções do ABBA tinha agora um nome: exaustão. Colapso emocional e a necessidade silenciosa de partir. O caminho de Frida através do luto e da realeza. Após a dissolução silenciosa do ABBA, Frida embarcou numa viagem que ninguém esperava. Em 1992, casou com o príncipe Heinrich Russo-Royce de Plauen, tornando-se membro da realeza europeia. A imprensa sueca entrou em frenesi. Como é que a mesma mulher que outrora dominava as pistas de discoteca podia agora viver num castelo suíço, frequentando galas e banquetes? Mas a vida de princesa não era o conto de fadas que parecia ser. Frida lutava contra a rigidez das expectativas aristocráticas. A espontaneidade e a emoção que a definiam enquanto artista não se enquadravam no mundo estruturado da realeza. E depois veio a maior desilusão da sua vida. Em 1998, a sua filha, Annalisa Lotta, morreu num acidente de viação em Nova York. Tinha apenas 30 anos. A perda foi devastadora. A mulher que outrora cantava para milhões procurava agora o silêncio, aflita na sua casa isolada perto do Lago Genebra. O brilho da realeza, a fama do seu passado. Tudo isto empalideceu em comparação com o vazio deixado pela ausência da filha. E, no entanto, foi Benny quem reapareceu durante esse período. Apesar de tudo, estendeu a mão. Partilhavam um passado que mais ninguém conseguia entender. E, na sua silenciosa reconexão, havia conforto. Não em reviver os dias de glória, mas na compreensão que apenas 2 pessoas que viram tudo desmoronar poderiam verdadeiramente partilhar. Frida, que antes precisava dos holofotes para se sentir vista, agora encontrava paz simplesmente por ser recordada. Não pelo mundo, mas por alguém que a conhecera antes, regressando sem arrependimentos. Em 2018, depois de décadas separadas, o impensável aconteceu. Os ABBA reuniram-se para gravar 2 novas músicas. O anúncio chocou o mundo da música. Não apenas porque pôs fim a um silêncio de 36 anos, mas porque marcou o início de um dos projetos mais ambiciosos da história da música, os ABBA Voyage, em 2021. Benny e Bjorn compuseram um álbum de estúdio completo com o mesmo nome, e Benny assumiu o controle total da produção. Mas, mais do que a música, foi o modelo de performance que mudou tudo. O ABBA Voyage não foi um espetáculo tradicional. Foi uma experiência digital.
Utilizando a captura de movimento e a tecnologia de Avatar, Benny e a equipa recriaram a versão original da banda em 1979, atuando ao vivo com uma banda de 10 elementos numa arena construída especialmente para o efeito em Londres. O espetáculo foi um sucesso estrondoso. Desde a estreia, em maio de 2022, já vendeu mais de 1,3 milhões de bilhetes, atraindo fãs de mais de 140 países. Os avatares digitais não se limitavam a imitar, superaram as expectativas. Benny, sempre um artesão, supervisionou até os mais pequenos detalhes do design de som, insistindo que a performance fosse autêntica, emocionalmente precisa e tecnicamente impecável. E talvez o mais notável, a banda recusou uma oferta de $1.000 milhões para uma digressão ao vivo. Não queriam perseguir o velho ápice. Em vez disso, redefiniram o desempenho nos seus próprios termos. Os avatars, tal como o próprio Benny, não precisavam de ser vistos para serem sentidos. A música falava por eles. Como sempre, deixando a música falar a verdade. Agora, aos 78 anos, Benny Andersson já não se esconde atrás de harmonias perfeitas ou de paredes de estúdio. Em entrevistas recentes, tem vindo a desfazer discretamente décadas de contenção emocional. Admitiu que a música era a sua fuga. Não sabia como falar sobre a dor. Então compôs-na. Certa vez, disse, dei os meus melhores versos às canções, não às pessoas que precisavam de os ouvir de mim. Este verso, tão simples, tão cru, ressignifica tudo o que pensávamos saber. O Benny não estava com frio, estava com medo. Medo de confrontar as emoções que pairavam sob cada canção de amor. Cada balada sobre o fim de uma relação. Cada sucesso que mascarava a dor. E esse medo, esse silêncio, foi o que, em última análise, desfez a banda por dentro. Não foi drama. Não foi traição. Apenas fragilidade. O tipo de fragilidade humana com que a fama nunca os preparou para lidar. Mas há beleza na sua honestidade. Porque, ao finalmente dizer estas coisas em voz alta, Benny está a fazer o que os ABBA nunca fizeram. Oferecer um encerramento. Ele está a dizer-nos que nunca se tratou de perfeição. Sempre se tratou de sobrevivência. A música não os salvou da dor, mas sim a forma como a vivenciaram. E talvez seja por isso que as canções perduram. Nunca foram fantasias refinadas. Eram fragmentos reais, confusos e complexos de 4 pessoas que tentavam manter-se unidas. E agora, depois de todos estes anos, o homem quieto ao piano deixou-nos finalmente entrar. Como acha que teria soado a música dos ABBA se eles tivessem encarado as suas emoções de frente, em vez de o fazerem através das canções? Conte-nos nos comentários. E se esta história te emocionou, não te esqueças de gostar, partilhar e subscrever mais poderosas jornadas musicais.